Meus queridos, Marcos capítulo 11, verso 12, 13, 14 e 21. Gente, eu tenho uma palavra dos céus para compartilhar com a tua vida nessa manhã. Do verso 12, 13, 14 e 21. Diz o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo essa oração. Querido Jesus, eu preciso ouvir a tua voz, porque a tua voz me faz frutificar, porque a tua voz me dá a vida. Fala comigo, Jesus, porque eu te ouço. Amém. Meus queridos, essa semana eu estou empolgado com Jesus nessa manhã. Essa semana eu estava vendo uns vídeos de algumas pegadinhas. A gente vai ficando velho e a distração da gente parece que é a distração de menino de 4, 5 anos, umas coisinhas bobas. Mas eu estava vendo um vídeo e eu lembrei desse vídeo nessa manhã. Esse vídeo era uma brincadeira onde o artista que estava gravando o vídeo apresentou um produto. Era um suco. Tinha um rótulo bonito, aparentemente bem interessante, assim, chamativo para o olho. Quando a pessoa olhava aquele refil, aquele recipiente no qual o suco estava, com aquele label bonito, uma coloração muito bonita, era bem chamativo aos olhos. E o interessante é que ele chamava as pessoas para fazer um comercial. Vamos gravar um comercial aqui comigo. E a pessoa ia fazer o comercial para promover este suco, este produto, que tinha um rótulo, que tinha uma cor que parecia ser bom. Mas no final da gravação, a pessoa tinha que experimentar e, no contexto da história, aquilo ali estava sendo tudo ao vivo. Era um comercial ao vivo. E todas as pessoas, quando experimentavam o suco, começavam a cuspir e a falar: cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Alguns queriam até bater no cara, porque eu não sei o que ele colocou. Talvez colocou sal, fez o suco ficar amargo. Mas o interessante é que a imagem, a mensagem que o refil ele mostrava para as pessoas, não era nada daquilo que ele tinha por dentro. E eu achei isso muito interessante, mediante ao que o Senhor colocou no meu coração. E tem algumas coisas que nós precisamos entender, que o céu vai liberar sobre nós nessa manhã, e que nós precisamos dessas direções, para que a gente consiga prosseguir na nossa caminhada. Lembra que o suco aparentemente era bonito, tinha um rótulo muito chamativo, mas quando a pessoa ia tomar, talvez tinha muito sal, talvez era amargo, talvez era muito ácido. Então não era possível digerir. Embora algumas pessoas tentavam
fazer de conta, mas no final da história ele não conseguia conter aquele líquido dentro da sua boca e demonstrava a insatisfação. O texto no qual acabamos de ler é uma história que todo mundo aqui conhece. Mas é uma história que nessa manhã nós precisamos redobrar um pouco a nossa atenção para entender aquilo que Deus quer da nossa vida e aquilo que Deus requer na nossa caminhada. É interessante que eu quero começar a falar aqui no acontecido, eu quero pegar do final para chegar no início. É interessante que nós lemos aqui que Pedro chega para Jesus e depara com a situação de que a figueira está seca. E ele fala com Jesus: Jesus, olha, a figueira secou. E isso faz muito sentido. Eu queria que vocês entrassem comigo no entendimento dos discípulos. Os discípulos estavam acostumados a ter uma reação ou uma ação de Jesus totalmente contrária a isso que aconteceu aqui. Jesus está saindo de Betânia, provavelmente da casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia fala que Jesus ele avista uma figueira de longe. Jesus chega até a figueira. E é interessante que Jesus vai conversar com uma árvore. É difícil de acreditar, imaginando a intelectualidade de Jesus, a gente observar Jesus parado e conversando com a árvore. De fato, Jesus parou e conversou com a figueira. E mais estranho ainda é que a respondeu a Jesus. E isso aqui faz todo sentido. Agora volta comigo na questão de como os discípulos estavam acostumados à caminhada com Jesus. Os discípulos estavam acostumados na caminhada com Jesus da seguinte forma: Jesus ele via uma pessoa doente, Jesus operava o milagre e curava. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus de frente a uma situação de morte e Jesus declarar uma palavra e a pessoa ressuscitar e dar vida. Meus queridos, você precisa entender nessa manhã que os discípulos não estavam acostumados com aquela situação. A figueira estava viva, estava cheia de flor, estava cheia de folhas. E Jesus, acostumado a curar doentes, a dar vida, Jesus agora vai liberar uma palavra e matar esta figueira. Meu querido, há aqui um ensinamento grandioso de Deus. Há aqui um ensinamento glorioso, porque Jesus ele avistou a figueira de longe. E aqui tem um negócio que deixa o meu corpo aterrorizado. Eu tremo quando eu imagino nessa situação. Jesus ele avista de longe, mas o problema nesse texto é que Jesus se achegou para conferir a figueira. Aleluia. Jesus ele olha de longe, mas agora Jesus chega perto para conferir a figueira. Meus queridos, talvez você possa achar que Jesus nem está te vendo, que Ele está tão distante, mas nessa manhã, Jesus está chegando perto para conferir a sua vida. Meu querido, essa é a essência, essa é a cereja, na qual Jesus está ensinando para os discípulos. Ou seja, Jesus se achegou na figueira, porque você precisa entender uma coisa: a figueira, a ordem da figueira produzir é o seguinte: primeiro ela dá frutos, depois ela solta as folhas. E automaticamente, quando se vê uma figueira com folhas, é sinal que o fruto já está na hora. Mas nesse caso aqui é diferente. Jesus viu a figueira, viu a folha, então a figueira está passando uma mensagem para Jesus.
E qual a mensagem que a figueira está passando para Jesus? Eu tenho. É por isso que eu falo que nessa manhã Jesus está chegando perto de você. Qual a mensagem você tem passado para Jesus? Você tem? Se tem, atenda a demanda dos céus. Se você tem, atenda a demanda de Cristo. De longe Jesus avista a figueira. E o sinal, a mensagem enviada da figueira para Jesus é: eu tenho frutos. Cara, e Jesus tem fome, Jesus apresenta uma necessidade, Jesus apresenta uma demanda. E a figueira passa uma mensagem que ela possui aquilo que vai suprir a demanda dos céus. Isso é muito pesado, isso é muito forte. A figueira, de longe, parecia ter frutos. Mas quando Jesus se aproxima, ele nota que não tem aquilo que vai saciar ou suprir a demanda dos céus. E aqui eu abro uma observação. Ser figueira nessas quatro paredes é muito fácil. Ser figueira aqui, florescer aqui, dar folhas aqui, é muito fácil. O negócio é quando o mestre se aproxima. E muitas das vezes ele vai aproximar quando você está distante. E aí? É só folhas? Ou vai suprir a demanda do rei? A demanda do reino? Aqui há algo muito importante para a gente aplicar na nossa vida. Por isso que eu falei que quando a gente entender o desejo dos céus para nós nessa manhã, nós vamos ter um direcionamento diferente. Porque aqui a figueira está se tratando de uma demanda não somente própria. Porque parecer com uma é uma coisa, agora cumprir o papel dela é outra totalmente diferente. Jesus observa, a Bíblia fala que Jesus, tendo fome, observou a figueira, e Jesus ele faz o seguinte: Jesus ele caminha até a figueira. Mas é interessante que o Jesus, o que promove os milagres, Jesus do milagre, Jesus que dá vida, Jesus que cura, Jesus que multiplica o pão, Jesus que transforma a água em vinho, ele se depara em uma situação, em um cenário na qual ele tem uma necessidade. Pensa comigo, Jesus poderia estender as mãos, olhar um ramo, um galho da figueira e fazer com que o figo saia do tamanho da mão dele. Poderia sim ou não? Mas Jesus não faz. E isso é lindo. Por que Jesus não faz? Uma coisa é Jesus, quando ele faz milagre para atender a multidão, isso pode se chamar de milagre, porque ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Mas agora Jesus está diante uma situação onde ele tem a necessidade. E agora, se ele opera um milagre e faz com que a figueira dê frutos, ele mata. Se ele faz isso, ele mataria um processo fundamental. Qual processo é esse, pregador? Ser espontâneo. Às vezes a gente chega aqui na frente e fala: irmãos, levanta a mão, glorifica. Eu posso falar isso, mas imagina Jesus, o verbo encarnado, descer do céu e virar para você: glorifica. Jesus ele não precisa disso. Jesus ele não quer matar e não quer ferir o princípio de ser espontâneo. E é por isso que Jesus ele não opera um milagre para saciar a sua própria necessidade. Embora eu acredito que, além dos ensinamentos que Cristo queria e mostrou aos discípulos naquela situação, se a situação fosse inversa e Pedro, Tiago, João estivesse com fome, com certeza Jesus ia operar um milagre.
Porque Jesus, ele, para ser adorado, ele não te dá nada, ele não quer convencer você de liberar a adoração, não. Isso precisa ser espontâneo. E quando ele chega na figueira, meu querido, quando ele chega na figueira, ele chega assim, olha, vamos ver, de longe parece ser espontâneo, de longe parece ser crente, de longe parece ser adorador, de longe parece ser servo, deixa eu me chegar, aleluia, e Jesus chega, irmãos, e ele vai chegar aí hoje, ele vai chegar aí hoje. Você pode demonstrar ter folhas e ser um produto bem rotulado, com um rótulo bem chamativo para mim, mas agora para Jesus, ele conhece o seu interior, ele sabe como que está o teu coração, ele sabe como você chegou aqui nessa manhã, mas os céus estão abertos neste lugar, e há a palavra de vitória, a palavra de frutificar sobre a tua vida, meu querido, mas precisa ser o quê? Espontâneo. Jesus, ele não quer uma adoração forçada, Jesus, ele não quer uma intimidade forçada, porque intimidade forçada é abuso, é estupro. Jesus, ele quer que você se doe. E a ordem para o reino é frutificar. A ordem de Jesus para a figueira é dê fruto. Cara, pensa comigo uma coisa, eu sou de uma cidade bem pequena, lá no leste de Minas. E lá tinha algumas árvores que tinham muitas folhas. E dava uma sombra maravilhosa. Mas você sabe o que essas árvores era palco? De pessoas sem trabalho, à toa, falando mal da vida dos outros. Uma árvore que só dá folhas, ela serve de púlpito para uma pregação de coisas que vai totalmente contra aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então o ideal para você, figueira, ei figueira, frutifique. Frutifique, mesmo você achando que Jesus está de longe, ele está bem perto, e ele sabe se é fruto ou se é só folha, se é só aparência ou se de fato tem algo aí, figueira, aleluia. Jesus se aproximou da figueira, conversa porque a figueira já havia conversado com ele, e Jesus, ele vai falar com a figueira assim: nunca mais, presta atenção nisso, nunca mais nasça de ti, coma de ti, ninguém coma de ti fruto algum. A Bíblia fala que a figueira murchou, a Bíblia fala que a figueira secou, e a gente vê lá no verso 21 que a gente leu, o último verso que a gente leu, que Pedro, ele lembrou. Isso aqui é muito lindo. Mas agora nós precisamos entender por que Jesus foi a figueira. A figueira é a árvore que é símbolo de Israel. É a única árvore. A mamoneira, a amendoeira, o pé de café, o pé de amendoim, o ramo de arroz, nada disso. Nada disso. O que representa o povo de Deus é a figueira. É interessante que Jesus, ele plantou a figueira, no caso de povo. Jesus, ele não está indo no Egito buscar fruto. Jesus está indo no seu povo buscar fruto. Jesus está vindo aqui buscar frutos. Jesus não vai lá no Quatro Gatos, sábado à noite, buscar fruto, não. Jesus não vai lá no Garibaldi, né, que tem lá em cima, no outro lugar. Jesus não vai lá buscar fruto. Jesus está querendo buscar frutos aqui. Esse é o povo dele. E é por isso que nós precisamos entender o porquê dessa cobrança do mestre. O porquê dessa cobrança de Jesus para com a figueira. A figueira é a árvore que simboliza o povo de Deus, o povo de Israel. Jesus vai aonde supostamente deveria ter frutos. E Jesus visita essa igreja nessa manhã.
E oxalá que ele encontre frutos aqui neste lugar. Oxalá que Jesus não encontre só folhas. Oxalá que Jesus encontre uma figueira cheia de frutos para saciar a necessidade e a demanda do reino dos céus dessa terra. Aleluia! Jesus então ele amaldiçoa a figueira porque esta é minha, eu plantei, eu dei a vida. E é interessante quando se trata de figueiras, a gente consegue trazer à memória alguns fatos interessantíssimos na Bíblia. Rei Ezequias, a Bíblia fala que Isaías Deus dá uma palavra a Isaías, vai lá e fala com o rei que ele vai para preparar a tua casa, que ele vai morrer e não vai viver. Isaías chega e fala: rei, assim te diz o Senhor, prepara a tua casa que você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia fala que Isaías sai, o rei vira a cabeça para a parede e ora, e Deus muda a sentença. Deus fala com Isaías: volta lá agora e fala com o rei que eu estou dando 15 anos de vida. E tem mais, e dentro de 3 dias ele vai entrar no templo e vai adorar. Ou seja, Deus ele demonstra o teu poderio, porque ele determina, ele fala que vai morrer. De repente Deus muda a sentença da vida e dá um prazo de 15 anos. E tem mais, ainda Deus dá um prazo assim: olha, e essa ferida vai ser curada, você vai ser curado, e em 3 dias. Deus estabelece um tempo, 3 dias. Você pode ir para o templo e fazer um culto de ação de graça igual esse hoje aqui. É 3 dias. Isaías chega e fala: olha, é o seguinte, é estranho, é difícil de entender, mas Deus mudou a sentença. Deus está te dando 15 anos, rei. E tem mais, ó, dentro de 3 dias, você vai ir para o templo e vai se alegrar, vai adorar a Deus. Mas é interessante que Isaías, ele toma uma decisão por si, mas direcionada pelo céu, que é algo que encaixa justamente neste contexto no qual estamos estudando, no qual estamos falando nessa manhã. Isaías vai virar para os servos do rei e vai falar assim: olha, faz o seguinte, prepara uma pasta de figo. É interessante que Deus ele já havia dito para Isaías que estava dando mais vida. Deus já havia dito para Isaías que ele estava curando o rei, que ele era suficiente. Mas de repente, direcionado pelo céu, e encaixa justamente neste contexto na qual estamos aplicando essa manhã, Isaías vai falar: olha, vocês aqui que estão olhando, faz o seguinte, ó, pega, faz uma pasta de figo e passa na ferida. Você acredita que é necessário? Você pensa que é necessário? Deus precisa de uma pasta de figo para curar a ferida na vida de alguém? Sim ou não? Deus precisa disso? Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta um estalar de dedos e feridas são fechadas. Mas isso aqui traz um entendimento e uma lição grandiosa para a igreja do Senhor nessa manhã. Embora Deus, ele não precisa... ele te dá a oportunidade em servir a igreja. Embora ele não precise de nada que você tem, ele te dá a oportunidade de pegar o figo e fazer uma pasta e jogar na ferida. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Deus está falando? Deus dá a vida, mas quem cura a ferida é a igreja. Deus dá a vida, mas quem cura feridas é o crente. Deus fez a parte, eu dou a vida, mas agora curar a ferida é a igreja. Com certeza muitas pessoas se adentraram aqui e nós já vivenciamos muitas coisas de pessoas que chegaram aqui feridas e de repente reconcilia com Jesus, retoma a caminhada com Cristo, resgata a vida. Mas agora o processo de cura é com nós. O processo de cura é com o teu abraço, o processo de cura é com o teu sorriso, o processo de cura é com a tua intercessão, o processo de cura é com a tua preocupação. Seja igreja do Senhor. Deus, ele não precisa, irmãos, ele não precisa, definitivamente não precisa. Mas ele escolheu a mim,
Ele escolheu a você. Sabe por quê? O produto do nosso fruto cura feridas. O produto do fruto da igreja cura feridas. Mas aí você vai me perguntar, irmãos, mas tem alguns que não querem. Alguns que não vão querer. Amém, meu querido? Mas Deus deu a vida. Agora a decisão é de cada um em seguir vivendo com feridas ou ser curada pelo produto da igreja de Cristo. A opção é de cada um. Mas nós, igreja, nós precisamos ter o produto que vai curar feridas, para que a pessoa tenha uma vida plena, uma vida sarada, que ao caminhar ele não caminhe e as pessoas apontem as feridas. As pessoas vão caminhar sabendo que são saradas pelo fruto do teu produto, pelo produto do fruto da tua vida, a tua mão estendida. Aleluia! Jesus está na casa e é o seguinte, a ordem dos céus é frutificar no matter what. Não importa como, não importa que jeito. A ordem dos céus para nós é frutifica. Porque figueira que só tem folha só serve para a gente fofocar. Serve para juntar bolinho, falar coisa que não deve. E contra a vontade de Deus, pelo amor de Deus. Faça com que as folhas da tua figueira protejam os frutos, para que insetos, animais não venham. E não para que seja palco para pessoas ficar falando demais. Hoje nós estudamos muito sobre a língua aqui nessa manhã e foi poderoso. É bom, irmãos, tardio a falar, é isso que nós aprendemos aqui hoje pela manhã. Seja tardio, escute. Se precisar, se quer falar, escuta de novo. Às vezes no nosso silêncio traz resposta para muita gente. Eu já tive situação de pessoas chegar para mim a ponto de mim, eu falo dentro da igreja, irmãos, eu não tenho medo de falar isso não. Chegar para mim com a ira que eu vi o diabo na cara do camarada. E querendo me pegar pelo pescoço. Aí falou, esperando que eu falasse alguma coisa. Falei nada. Continuou falando, falou até cansado, depois me abraçou, pediu perdão e foi embora. Irmãos, não precisa de muito, não é as minhas palavras que vai convencer. O que convence o homem não são palavras de homem, e sim o Espírito Santo de Deus. Então, pelo amor de Deus, dê frutos. Dê frutos. A ordem para a igreja do Senhor é frutifica. E é interessante que quando se pensa em frutos, é algo bom. É algo bom pensar em frutos. Mas quando a gente volta no princípio, lá no início de todas as coisas, lá no jardim, esta palavra fruto, ela meio que traz para nós um sentimento de perca. Essa palavra fruto, ela traz para nós um sentimento de falha, de queda, de decepção. Porque pela desobediência do homem, ao comer o fruto que não era para se comer, o homem cai. O homem caiu. E essa imagem de que o fruto é algo bom, lá no jardim, ela é um pouco apagada pela desobediência. E a Bíblia vai falar, olha, conhece-se uma árvore pelos seus frutos. Pelo seu fruto conhece a árvore. A melhor forma de identificar uma árvore e a melhor forma da árvore provar a sua forma de ser espontânea é frutificando. E é por isso que a Bíblia fala que conhece a árvore pelos seus frutos. Mas no jardim a imagem do fruto foi apagada pela desobediência. E é por isso que eu imagino Jesus. Olha comigo, vamos voltar lá na história. Irado com o capeta, querendo pegar o capeta pro bigode. Ele vê aquela figueira cheia de folha. E Jesus, ele faz uma conexão direta com a queda do homem. Lá no jardim.
E a Bíblia fala que quando o homem comeu o fruto, quando Deus ele chega no jardim, ele vai: Adão, ei camarada, cadê você, moço? Ei macho, cadê você? E a Bíblia fala que o homem se escondeu de Deus. E a Bíblia vai falar que quando Deus ele vai ver Adão, quando Adão chega a Deus, Adão está tampando a sua nudez com algo que está na frente de Jesus nesse momento. Jesus olha as folhas da figueira e lembra que as folhas da figueira remete ao uniforme de um homem caído. Jesus olha para a figueira e identifica: ó, lá atrás, essas folhas foram usadas para ser o uniforme para falar comigo que o homem estava em pecado. Meus queridos, Jesus, entenda isso. Jesus não precisa, mas ele quis dar uma resposta para o inferno nesse texto. Qual resposta é essa? Que ele vai pegar o produto da tua vergonha. Jesus vai pegar o produto daquilo que te envergonhou, a sua queda. Jesus vai pegar aquilo. E sabe o que ele vai fazer? Diferente do inferno, os céus vai falar assim: olha, com o que foi produto de você ser envergonhado, hoje eu estou fazendo isso. Com o seu pecado, com a sua falha, com as suas fraquezas, hoje eu estou enterrando as suas fraquezas. Hoje eu estou enterrando as suas fraquezas. As pessoas não vão olhar mais e remeter-se à tua fraqueza quando ela olhar para as tuas folhas, não. Porque hoje eu estou podando para que você dê frutos. Para que você dê frutos. A imagem de um homem caído estava estancada na cabeça de Jesus. Mas Jesus estava há dias de refazer esta aliança com o homem. Jesus estava há dias, no capítulo 14, a gente já vê que Jesus ele é entregue. Jesus vai para o Getsêmani e ele é entregue. E é muito interessante que a Bíblia vai falar que quando eles chegaram lá no templo e viram aquela bagunça, aquela comercialização, tudo errado, Jesus mandou todo mundo embora. Isso é o mesmo texto aqui. Eu imaginava que isso, Jesus colocando a casa, a sinagoga, a igreja, isso aqui em ordem, dá a entender-se que quando o discípulo se deparasse com o ensinamento que Jesus quis que eles entendessem no versículo, no capítulo 12, isso faz todo sentido. Porque quando Pedro chega no 21, ficou calado vendo aquela situação. Olha, eu estou acostumado, isso aqui é a mente de Pedro, irmãos. Eu estou acostumado com um Cristo que opera milagre, que dá vida, que cura doente, que multiplica. Mas hoje eu estou vendo Cristo amaldiçoando e matando. Gente, a gente tem pregado um Cristo muito bom. A gente tem pregado um Cristo que de fato é bom. Mas quando Cristo colocar o pé de novo, escute isso aqui. Este texto ele é tanto escatológico, mas eu não quero entrar na questão escatológica do texto, mas eu preciso te falar isso. Jesus é bom, mas Jesus, quando ele voltar a pisar nessa terra, Jesus não vai ser o cordeiro, não. Jesus não volta como um cordeiro mudo aí para o matadouro, não. Pastor Mateus, Jesus ele volta como o leão. Jesus ele volta com força. Jesus ele volta demonstrando o teu poderio, o teu governo. Então, pelo amor de Deus, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem e frutifica. Não perca tempo, meu querido. Você sabe por quê? Sabe por quê que eu estou falando que precisa-se apagar essa imagem da queda? Tive pregando para um rapaz muito tempo da minha vida. E todas as vezes ele se esquivava, ele saía fora, se desviava e eu não conseguia que ele confessasse a Cristo. Ele sempre usava a mesma justificativa. Qual a justificativa? Olha, não estou preparado. Sabe, Ulisses, não estou preparado, a imagem que eu tenho
é de tudo que eu já fiz de errado. O que eu tenho na minha cabeça é das coisas que eu já fiz, e eu tenho medo de voltar. No dia que ele revelou isso para mim, eu falei: meu irmão, é hoje, na sala da casa dele, tomando um café e comendo uma broa de fubá. Eu falei: é hoje que Jesus te pega. É hoje que é o dia. Você sabe por quê? O inferno está trazendo, e é isso que o inferno faz. Nos traz a lembrança aquilo que éramos quando caídos, e coloca esta imagem dentro da nossa mente, e nós não conseguimos prosseguir na caminhada com Cristo, porque a gente tem um receio de que a gente vai cair, a gente tem um receio de que a gente foi selado para não dar certo, foi determinado para não dar certo. Jesus, ele vira e fala: para tudo que remetia, nesse texto Jesus está falando, para tudo que remetia ao seu passado, hoje seca e acaba tudo. Vocês entenderam alguma coisa? Tudo que remetia ao teu passado, tudo que traz acusação do teu passado, Jesus fala: olha, ficou para trás, está queimado, está quebrado, está acabado, está morto e está seco. Irmãos, aquele irmão confessou a Jesus e hoje é obreiro na casa do Senhor. Aquele irmão confessou a Jesus e hoje é obreiro na casa do Senhor. Você sabe o que faltava para ele? Ele simplesmente me deixar entender o porquê que não aceitar. Ia para a igreja todo dia, irmãos. Participava de todos os cultos, ofertava, ia fazer açaí lá, festival de açaí. Ele doava uns 2, 3 potes, porque tinha uma condição boa. Mas para levantar a mão e reconciliar e voltar para Jesus estava difícil. Sabe, tem muita gente que tem essa dificuldade. E hoje os céus me trouxe aqui neste lugar para dizer: tudo ficou para trás. Todo o pecado ficou para trás. E Jesus está falando: eis que hoje eu vou fazer nova todas as coisas. A árvore que não dava fruto, a partir de hoje começará a dar fruto. A árvore que não dava frutos, hoje é manhã de frutificar para a tua vida. Por quê? Não é questão, o fruto não tem a ver com nós e Deus simplesmente, não. Você entende que o seu fruto, ele produz algo que vai curar alguém? Então não é sobre nós, é sobre o irmão. Não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. Não é sobre nós, é sobre a vontade de Cristo nessa terra. Deus te trouxe nessa manhã aqui para te dizer: nada que o inferno falar e julgar do teu passado tem valor, porque na cruz do Calvário, todos os teus pecados, na cruz do Calvário, todas as tuas mazelas, todas as tuas feridas foram saradas através do sangue de Jesus. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nova criaturas se formaram. Eis que hoje faz nova todas as coisas. Mas Deus importa muito, irmãos. Deus importa muito com você. Jesus importa muito com você e com a questão de você frutificar. Precisa? Não, Ele desejou fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele preocupa com você. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.